Hoje nós vamos refletir um pouco sobre Deus e nós. Você acha que Deus age sozinho? Você acha que Ele é poderoso? Então, vamos refletir juntos. Vamos lá em Gênesis 17:1, que diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso e anda em minha presença e ser perfeito. Ela é uma afirmação da Bíblia sobre ela mesma. Nós que somos cristãos, que cremos num Deus único, num Deus Salvador, é assim que a gente vê. Então, para nós, Ele é todo poderoso. Então, o que a Bíblia declara a respeito dele é verdade. Continuemos. Em Salmo 667 diz assim: Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Em Salmo 147 diz: Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Então aqui nesses dois versículos, a gente já viu um atributo de eternidade e de infinito. Então é um Deus poderoso, que é eterno, que é infinito. Então, a gente já está vendo atributos diferentes de nós, que vivemos uma vida limitada, que tem começo, no mundo natural. Mas, no mundo espiritual, nós podemos também ser eternos. É mesmo? Sim. Quando você aceita Jesus, começa a sua vida eterna. Ela começa aqui na terra e não terá mais fim. Então, essa é uma das glórias e graça de se tornar cristão. É você alcançar aquilo que o homem luta todo dia através da clonagem, de toda a tecnologia a serviço de esticar a vida do homem. O Senhor já colocou à nossa disposição a vida eterna, mas nós sozinhos não conseguimos. Isto a gente só alcança com a união de nós e Deus através de Jesus Cristo. Mas vamos lá, estamos vendo sobre o poder de Deus, o que a Bíblia declara sobre o poder de Deus. Em Jeremias 10:12 diz assim: Ele fez a terra com seu poder, Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Então nós temos aqui atributos de sabedoria, inteligência, poder, de criação, de estabelecimento. Então, segundo a Bíblia, Ele é poderoso. Ele pode fazer tudo sozinho, então, Se Ele tem todo o poder, se Ele é eterno, infinito e criou todas as coisas, mas Ele escolheu ter a participação do homem. Olha só, eu achei super interessante. Vamos ver em Salmo 62:11, que diz assim: Deus falou uma vez, duas vezes, ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Então, todo o poder pertence a Deus. É claro que o homem tem uma porção desse poder. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, uma parte do poder do Criador nós temos, mas não é todo. E o Salmo 65:9 diz assim: Tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo quando assim a tens preparada. Então, eu achei assim muito interessante esse versículo, porque está falando que Deus está dando. Ele está dando frescor, através do orvalho, através da água.
E o rio de Deus, né, cai sobre a terra, a chuva, o sol, a lua. Deus criou tudo isso para que nós pudéssemos cultivar e nos alimentar. Mas olha só que incrível, Ele oferece estas coisas para nós quando o quê? Quando assim a tens preparada. Então nós preparamos a terra, então há uma parte nossa a ser feita. Então isso é muito legal, porque mostrou que Deus podia já aparecer aí a árvore pronta, mas Ele escolheu dar o sol, dar a chuva, dar a sombra, dar os nutrientes, tanto os macronutrientes como os micronutrientes, né? A gente pode ver que a Terra, a tabela periódica, né? Você vai encontrar na Terra, né? Então Ele deu tudo para nós, mas há uma parte nossa, que é preparar essa Terra. Então nisto eu vi que Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu ter a participação do homem. E olha, uma outra coisa interessante a gente saber, que é o que está lá em Salmos 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então, Deus criou todas as coisas e aqui esse verso fala que Ele entregou a terra ao homem. Então o homem tem autoridade na terra, tem livre-arbítrio. E assim, muitas coisas que ocorrem é consequência da atitude do homem, não da de Deus. Porque Deus entregou a terra ao homem. Então, é muito comum as pessoas não deixarem Deus operar, aí faz besteira e culpa Deus pela besteira que fez. Não é bem assim, né? Então, Deus está no céu, Ele pode estar na terra, mas Ele deu a autoridade do homem à terra, na terra. Então, há uma parte que nos cabe fazer e que nós somos responsáveis pelas consequências dessas coisas que está à nossa mão fazer. Agora vamos ver, Jesus é também todo-poderoso? Vejamos o que diz a Bíblia. Mateus 28:18 diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Em Romanos 1:4 disse a respeito de Jesus: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então a Bíblia está declarando o poder de Deus. Em Efésios 1:20-21, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita dos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então aqui nós estamos falando que Deus, com todo o poder, Ele deu esse poder a Jesus. E Jesus nasceu aqui na terra como homem e Ele tem esse poder. E o que Jesus fez com esse poder? Vamos ver lá em Mateus 10:1. Está escrito assim: E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo o mal. Também em Lucas 10:19 está escrito: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então Jesus entregou o seu poder aos discípulos. Então, nós, hoje, né, como discípulos do Senhor, nós temos poder. Agora vamos ver, Ele pode fazer tudo sozinho. Jesus fez vários milagres sozinho. A ressurreição do filho da viúva, a ressurreição de Talita, filha de Jairo, a cura da mulher de fluxo de sangue, Ele caminhou sobre o mar. Então, assim, os 4 evangelhos são cheios de milagres que Jesus fez. Ele fez muito sozinho, mas Ele também decidiu solicitar a cooperação do homem. Ele não precisava, mas Ele quis, Ele escolheu.
Vamos ver aqui alguns exemplos de milagres que Jesus fez usando a colaboração, a cooperação, a participação do homem. Está lá em João 2,7. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Este é o milagre da transformação de água em vinho, que aliás foi o primeiro milagre de Jesus. Então, Jesus falou, ele podia simplesmente criar vinho, mas ele decidiu cooperar e pediu às pessoas que enchessem as talhas de água e ele transformou a água em vinho. Mais um exemplo, a multiplicação dos pães. Foram duas situações, né, que os pães foram multiplicados. Eu vou citar lá de Mateus 15:36, e diz assim: e tomando 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Não sei se vocês lembram, mas havia uma multidão que estava faminta. Jesus se compadeceu dessa multidão, pediu que os discípulos pedissem para sentar, cada um em roda de grupos pequenos, e aí ele pegou os pães que o menino entregou, os pães e os peixes, quer dizer que ele já usou a colaboração do homem, daquela criança, e depois ele usou a colaboração dos discípulos. O que ele fez? Ele partiu aquele pão e entregou aos discípulos os pedaços. E os discípulos se dividiram e dirigiram-se aos grupos. E ali eles entregaram os pães. Multidão. Então o milagre foi feito com a colaboração da criança e com a colaboração dos discípulos, que eles, com um pedaço de pão, eles foram tirando partes e o pão não se acabava. E as partes alimentavam aquela multidão. Então é mais um milagre que o Senhor decidiu, escolheu buscar fazer esse milagre com a colaboração do homem. Mais um é o pagamento dos impostos. Está lá em Mateus 17:27. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Essa é a situação que Jesus foi questionado se deveria pagar os impostos ou não. E aí ele fala, olha, o Senhor não precisaria, né? Eu não precisaria pagar imposto, mas para não criar polêmica, vamos pagar o imposto. E como que ele faz? Ele dá uma ordem ao discípulo, vai ao mar, lança o anzol, pega o peixe, abre a boca do peixe e vai encontrar uma moeda. E com essa moeda você vai pagar o seu e o meu imposto. Então, ele poderia simplesmente, como Criador do céu e da terra, fazer com que uma moeda se materializasse. Mas o que ele escolheu fazer? Ele escolheu a participação do discípulo. Então, ele deu uma ordem, essa ordem foi cumprida e o homem foi lá, foi o homem que lançou a vara, foi o homem que colocou o anzol, que pescou o peixe, abriu o peixe, tirou a moeda e pagou o cobrador de impostos. E a ressurreição de Lázaro. Está lá em João 11:39, que diz assim: disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Então Lázaro tinha morrido, Jesus não estava lá, foram avisar Jesus que ele estava morto. Ele fala, olha, é para a glória de Deus que eu não estivesse lá. Em chegando lá, o que ele faz? Ele tinha sido, o Lázaro, colocado num túmulo que foi preso por uma pedra. Era tipo uma rocha, um buraco na rocha, né, digamos assim, e foi colocado uma grande pedra na boca. Jesus podia simplesmente ter falado, Lázaro, vem, e Lázaro viria. Mas o que Jesus escolheu fazer? Ele pediu a que fosse removida a pedra.
Então, os homens participaram daquele milagre. Eu creio que Jesus nos conhece, Ele que nos criou, então Ele sabe da psique humana. Então, quando a gente coopera com alguma coisa, a gente se sente bem. Então, Jesus deu esse privilégio para nós de participarmos de sua obra. Então, Ele quer sua participação. Vamos ver lá em João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Então, a cada um de nós que recebe Jesus como Senhor e Salvador, cada um de nós que crê no seu nome, é transformado filho de Deus. E como filho de Deus, a gente recebe poder. Então, o Senhor quer a nossa participação, senão Ele não criava essa condição. E também em 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aqui Paulo está falando aos coríntios que muitos do que a gente faz, do que a gente crê é loucura. Mas ele falou, essa loucura é para os outros, para nós é o poder de Deus. Então, Deus deu esse privilégio a nós, humanos, a participar da tua obra, da tua graça. Então, qual é a mensagem desse dia? A gente viu o poder de Deus, poder de Jesus. Jesus deu esse poder aos discípulos e não ficou só para aquele tempo. Até hoje, o Senhor dá esse poder àqueles que creem nele e são filhos de Deus e podem cooperar com sua obra. Então, Jesus disponibilizou isso para nós. E aí, qual será a sua escolha? Você pode escolher Jesus e ser um colaborador do reino de Deus. E é isso que eu gostaria de deixar como mensagem para refletirmos essa semana. E há uma condição. Qual é? Está lá em 1 de Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, a condição para você exercer esse poder no nome de Jesus é você se humilhar, é você saber que você não tem todo o poder, que todo o poder emana de Deus, mas que nós podemos cooperar, podemos ser participantes da obra do Senhor. Então, que a gente possa refletir sobre isso e escolher Jesus e participar de uma obra maravilhosa, porque faz muito bem você acompanhar uma pessoa, você ser participante da transformação de uma pessoa. Então, em nome de Jesus, que cada um de nós possa essa semana refletir sobre isso e fazer a escolha por Jesus e cooperar com Ele. Muito obrigada, boa semana a todos.